neste momento orar, tendo a certeza sobre tudo aquilo que nós falamos na vida da Jéssica, da obreira Jéssica. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela dedicação da tua filha pela tua obra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa fazer cada vez mais sobre a família dela, sobre a vida do esposo dela, sobre a vida das filhas dela. Vem, Senhor Jesus, com a tua resposta necessária no momento certo. Pai, abre os ouvidos espirituais da obreira Jéssica, Senhor amado Deus. Abre a visão dela como a visão de águia, Senhor amado Deus. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as mãos dela, que vai se frutificar, que vai alargar, que vai permanecer, Senhor amado Deus, na linhagem dela. Senhor amado Deus, que toda dúvida, que toda incerteza, que toda palavra contrária falada sobre a tua filha, Pai, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda a tua igreja, Senhor, que nós possamos ser edificados com a tua palavra. Senhor, fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário, Pai, para a nossa caminhada. Nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade da tua filha e pelo posicionamento da tua filha. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja? Saúde ao Senhor, amém? Glória a Deus, com as suas palmas, com seus louvores, porque Ele é ser louvado e cantado, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos para ler a palavra do Senhor lá em Mateus 6. Mateus 6, do versículo 25 em diante, amém? Mateus 6, do versículos 25 até o 34. Amém? Amém. A palavra do Senhor Jesus para nós nessa noite começa assim: portanto eu digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que esteja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá mais a vocês, homens de pequena fé? Por que não se preocupam dizendo, vamos comer, ou vamos beber, ou vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Podemos aceitar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que o Senhor possa falar no coração dos irmãos, que Ele possa realmente levar para vocês o que cada um necessita nessa noite, que realmente eu possa ser somente um canal de bênção na vida dos irmãos. Amém? O Senhor trouxe essa palavra a semana inteira. Cada dia Ele trazia um pedacinho, 2, 3 versículos, aplicava. 2, 3 versículos, aplicava. 2, 3 versículos, aplicava. Eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu entendimento, o Senhor sabe da minha vida, e eu sei que o Senhor sabe também da vida dos meus irmãos. E a palavra do Senhor já começa. Portanto, eu digo. Aqui já temos uma ótima afirmação. Quem diz não sou eu, não é você, é o Senhor Jesus, diz para nós essa noite. Não se preocupem com a sua própria vida. Portanto, ao que comer ou beber,
nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. O Senhor está dizendo: portanto, eu digo, eu sou, eu os fiz, eu os criei, eu os mantive, eu os descrevi todos os dias da sua vida. Não se preocupe com a sua própria necessidade. Amém? Nós temos dificuldade em crer em Deus de fato, em confiar em Deus. Nós cremos em Deus, mas não confiamos em Deus. Nós cremos que Deus veio, mandou seu Filho ao mundo, andou aqui na terra, salvou, curou, multiplicou, ensinou, fez tudo o que tinha de fazer, morreu, reviveu, mas nós não cremos que esse Deus é fiel para cumprir todas as nossas necessidades. É mais fácil nós acreditarmos que Jesus nos salva. Jesus me salva, mas o poder de Jesus não é suficiente para suprir minha necessidade do dia a dia. Jesus me salva, mas o poder de Jesus não é suficiente para acrescentar os meus sonhos. Jesus me salva, mas o poder de Jesus não é suficiente para me curar. Jesus me salva, mas o poder de Jesus não é suficiente para conseguir colocar alimento na minha casa. Jesus me salva, mas o poder de Jesus é insuficiente para conseguir salvar a vida dos meus familiares. É isso que nós dizemos todos os dias. É isso que nós fazemos todos os dias. Jesus é capaz de me salvar, mas Ele é incapaz de salvar a vida do meu irmão. Porque eu me preocupo, porque eu choro, porque eu falo: Senhor, não tem mais jeito, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Nós dizemos isso todos os dias ao Senhor. Quando nós abrimos o nosso celeiro e vimos lá que só tem uma milharina, ou que só tem um sal, ou que só tem um arroz, ou que só tem nada. Nós dizemos: Senhor, obrigado pela minha salvação, mas eu não sei o que fazer com esse alimento. O Senhor não está sendo capaz de trazer alimento para a minha vida. Senhor, eu olho para o meu guarda-roupa e só vejo aquela mesma roupa. Nunca sobra dinheiro para eu comprar nem calcinha e nem cueca. Por quê? Porque nós temos um grande defeito, uma pequena fé. O Senhor nos diz que nós somos homens de pequena fé. Em nenhum momento o Senhor diz que homens que não têm fé. Ele diz que a nossa fé é pequena. A nossa fé é pequena. Por que nossa fé é pequena? Porque quando vem uma dívida que venceu há 2 meses atrás e até hoje você não consegue pagar ela, você fica desesperado, e aí a dívida consome o seu sono, consome o seu tempo, consome a sua paciência, consome toda a sua diversão. Você não consegue enxergar as coisas boas que o Senhor fez no seu dia a dia, porque você deixou ser consumido pelaquela situação. Aquela situação foi maior do que a sua pequena fé. Aquela situação roubou toda a sua fé e expectativa em Deus. Por quê? Porque nós temos a trágica tendência a deixar as circunstâncias nos dominar. Nós deixamos as circunstâncias nos dominar. E aquele problema pequeno, em vista da grandiosidade do Senhor sobre as nossas vidas, se torna maior do que o nosso Deus. As circunstâncias consomem o resto da nossa fé. As circunstâncias consomem o resto da nossa fé em Deus. No Deus que você diz que te salva. No Deus que você diz que é o Senhor. No Deus que você diz que é o libertador. O Senhor fala para nós, homens de pequena fé: para que se preocupar? Aquela dívida que você pagou há 2 meses atrás, no valor dela atual, por acaso você vai ser capaz de pagar agora? Não. Você não é capaz. Por acaso você deixando de dormir,
você deixando de aproveitar o dia que eu estou te dando, você deixando de agradecer mais uma vez porque eu estou te dando, a dívida vai subir? Não vai subir. Por acaso, vocês deixando de me agradecer porque mais uma vez você conseguiu comer aquele arroz, vai aparecer outra coisa? Não. Confia no Senhor. Porque se os animais que estão na rua até hoje estão vivos e eles não têm dono, eles não têm quem olhe por ele, o Senhor sempre provê na vida deles. Dirá a nós que somos os filhos queridos do Senhor, a quem ele não poupou nem o seu único filho, a quem ele não poupou de tirar ele da glória do lado dele por nós, não vai deixar você passar por isso por muito tempo. Seguir ao Senhor não é fácil. A palavra do Senhor mesmo diz quão difícil é seguir a Jesus. E Mateus mesmo, no versículo 7, nos versículos acima, você vai ver. Por que o quão difícil? Porque seguir ao Senhor é você confiar. Você confiar é muito difícil. Você fechar os seus olhos e dizer, Jesus, vou me jogar para trás. Primeiro você já se pendura e já fala, opa, tem um colchão pelo menos para eu cair no chão? Confiar no Deus que te fez é muito difícil. Mas confiar em alguém que fala que vai te ajudar hoje e amanhã desaparece, você consegue confiar. Agora, confiar no Deus que te fez, no Deus que te formou, no Deus que deu tudo que você tem até hoje, você consegue esquecer tudo isso por conta daquilo? Tudo que você tem hoje, você tem uma casa, você não está conseguindo pagar todas as parcelas, mas lembra que antes você pagava tudo direitinho. Volte ao Senhor e pergunte para Ele, por que eu não estou conseguindo? Aonde foi o meu erro? Aonde foi a minha pequena fé? Volte ao Senhor. Ele tem a resposta. A palavra do Senhor diz que nós temos pequena fé. E aí é onde vem a chave da nossa grande fé para nós ser aumentada. Nós temos fé. A fé ela é acrescentada pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se nós somos pessoas de pequena fé, é porque nós estamos se alimentando pouco, estamos ouvindo pouco. Mas ouvir a palavra do Senhor não é ouvir a obreira Jéssica aqui na frente, a diaconisa Daiane aqui, a obreira Grace cantando hinos ao Senhor, e você ir para a sua casa e achar o que elas fizeram, o que nós fizemos, vai acrescentar a sua fé de fato. Se você não se prontificar a acrescentar a sua fé, se você não se prontificar a ler a palavra do Senhor, a estudar a palavra do Senhor, a viver a palavra do Senhor, não vai acrescentar a sua fé e as circunstâncias vão continuar do mesmo jeito. A palavra do Senhor, ela é clara, ela diz tudo o que nós precisamos, tudo o que nós sentimos e ela nos dá a resposta. Por que nós sofremos? Temos pouca fé. Por que nós sofremos? Porque não confiamos em Deus. Por que nós sofremos? Porque nós queremos agir pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Se nós não conseguimos acrescentar um dia sequer da nossa vida, irá resolver uma situação. O Senhor fala, vocês se matam sozinhos. Ninguém precisa vir aqui para atormentar vocês. Vocês mesmos se matam, morrem sozinhos. Por quê? Porque ficam preocupados com tudo, mas não se preocupam com a verdadeira salvação. Vocês estão preocupados com tudo, mas não se preocupam com a comunhão com o Senhor. Vocês estão preocupados com tudo, mas não estão preocupados na sua vida em oração. A resposta está aí. Está tendo problema? Como é que está a sua vida de oração? Está tendo problema? Como é que está a sua vida da palavra? Está tendo problema? Como é que está a sua vida de jejum? Está tendo problema? Como é que está a sua vida em comunhão? Irmãos, comunhão
mata ninguém, apenas fere. O hospital também faz a mesma coisa. O hospital ele mata, ele cura, ele sara. A casa do Senhor não é diferente. Infelizmente, no hospital, como aqui dentro da casa do Senhor, há erros. Mas não é pelo Senhor, é por nós. Por quê? Porque nós somos humanos e somos falhos. A comunhão, ela nos ajuda a crescer, a enfrentar os nossos problemas, a enfrentar feridas que estão cicatrizando, que acha que cicatrizou de verdade, mas não. A verdadeira cura, ela vai na alma, ela não é superficial. Então nós precisamos estar em comunhão. Abrindo esse parênteses e já fechando ele, para vocês entenderem. A casa do Senhor precisa ser nutrida de comunhão. A salvação, ela é individual. A caminhada não precisa ser solitária. Eu falei isso essa semana. A salvação é individual, mas a caminhada não precisa ser solitária. Nós precisamos estar em comunhão para conseguir passar todas as adversidades. Amém? Outra coisa que o Senhor nos fala, como é que foi o versículo da abertura de hoje? Salmos 91. Como é que nós vamos ler Salmos 91, sendo que nós não confiamos verdadeiramente no Senhor? Eu vou colocar lá o Salmos 91 na minha casa, deixar aberto, porque o Salmos 91, eu creio. Crê? Você crê? Crê, todo mundo crê. Conheço várias pessoas que creem que realmente existiu Jesus. Mas confiar, descansar na sombra do Onipotente, descansar no esconderijo do Altíssimo, você consegue? Você tem paz para descansar? A gente só descansa quando confia. Sabe, as mulheres que já foram casadas ou que são casadas, quando tem um homem do lado que passa essa confiança, dívida está lá no teto. Dívida não tem nem como. O celeiro, misericórdia, só Deus sabe. Mas quando você chega um homem que Deus preparou para você, chega, amor, amanhã vai ser tudo resolvido, confia em mim. Você olha para o seu homem e fala assim, glória a Deus, hoje eu posso dormir, porque eu sei que amanhã vai ser tudo resolvido. Isso é confiar. Você não pergunta, como? Como assim? Vai roubar um banco? Como assim? Pegou dinheiro com a agiota? Como assim? Fez alguma coisa? Como assim? Jogou na loteria e ganhou? Não, você olha para ele. Amém, amor, confio em você. Amém. Você fica feliz, você descansa. Você descansa porque você tem alguém que deu uma palavra para você e você confia nessa pessoa. Assim é que temos que ser com o Senhor. Assim que temos que ser com o Senhor. Lá em Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor. Olha como é forte. Você lê pausadamente, palavra por palavra. É aquele, não é todos. É aquele que confia no Senhor. Pode descansar na sombra. Pode dizer que pode descansar no Senhor. Logo em seguida pode dizer também: ele o livrará do laço do caçador e do vento da morte. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio e a fidelidade dele será o escudo protetor. Mas é aquele que confia no Senhor que pode dizer. Não só eu creio. Crer, não, você tem que confiar. É aquele que confia no Senhor encontrará descanso. Aquele que confia no Senhor terá abrigo. Aquele que confia no Senhor terá a vida livre da morte. Aquele que confia no Senhor, as asas do
onipotente estará coberto sobre a sua vida. Mas é aquele. Você é aquele? Você é aquela? Nós somos aquele que pode dizer isso? Que pode viver isso? Precisamos ter a nossa vitória. Precisamos ter a nossa vida revestida de unção. Precisamos ter a nossa vida cercada. Mas somente aquele que confia no Senhor terá tudo isso. E a palavra do Senhor nos diz: para que a vida de preocupações, sendo que vocês não são capazes de resolver nada sem a minha permissão? Então você que confia ou passará a confiar em mim, você terá descanso. Descanso. Como é bom você conseguir dormir. Como é bom você acordar e ver o dia lindo que o Senhor preparou para nossas vidas. Porque você confia no Senhor que você serve. Porque você confia no Deus que te salva. Porque você confia no Criador do mundo. Porque você confia naquele que desceu e escreveu todos os seus dias antes mesmo de você estar dentro do ventre da sua mãe. Você precisa confiar, não crer. Crer, o mundo está cheio de gente que crê. O Senhor precisa daqueles que confiam e pode dizer que Ele é o seu escudo e pode dizer que Ele é o seu descanso. O Senhor precisa daqueles que diz que confia e que confia de fato. Nós somos essas pessoas. Nós precisamos acrescentar a nossa fé. Você precisa acrescentar a sua fé. Leia a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, leia, folheie, rabisque, não sei, pegue outra folha, escreva. Nós temos aqui na casa do Senhor pessoas para te auxiliar. Irmão, estou lendo a Bíblia, mas eu não entendi essa passagem. Ótimo, chama o meu pastor. Pastor, vem aqui que eu também não consigo explicar. Mas temos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar. E temos aqui pessoas capacitadas para isso. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Então o Senhor fala: para quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Para quê? Basta cada dia o seu próprio mal. Para que acrescentar mais amargura? Eita! Amargura na sua vida, sendo que já nesse dia de hoje. Para que pegar o leão de amanhã? Basta derrotar o de hoje. Meu Deus! Tanta força assim que nós temos. Tem o leão de hoje, tem a hiena, tem todos os animais ali querendo pegar a gente quer pegar mais do outro dia. Para que isso na nossa vida? Para que esse tormento? Para que essa agonia que nós estamos trazendo para a nossa vida? Para quê? O que isso está te fazendo? Está te matando. A ansiedade mata. A depressão mata. Sabe o que mata? Uma parada cardíaca. Sabe o que mata? Quando nós temos uma veia estourada do cérebro, e tem acontecido com mais mulheres. As mulheres estão se preocupando demais. Por quê? Porque está faltando dividir as responsabilidades do dia. Existem mulheres que estão se atarefando tanto que está tendo um infarto precoce. Mulheres com 30 anos, com 40 anos, 50 anos tendo infarto. Por quê? Se preocupam demais com o dia e não conseguem resolver tudo. Por quê? Cada dia tem o seu próprio mal. A palavra do Senhor diz: descansa. Descansa. Porque se Deus veste assim plantas, se Deus veste assim animais, alimenta, por que Ele não vai fazer isso conosco? Vamos parar de deixar
circunstâncias nos dominar. Vamos parar de ficar preocupados com unha, não dormir, ficar ignorante, ficar de cara fechada. Por quê? Porque está pensando no que vai acontecer amanhã. Você conseguiu resolver o que aconteceu hoje? Não, porque eu estou pensando de amanhã. É isso que o Senhor está nos falando. Então, que essa noite você venha acrescentar a sua fé. Você venha aumentar a sua fé. Mas para isso você precisa ler a palavra de Deus. Mas para isso você precisa orar a palavra de Deus. Mas para isso você precisa jejuar com a palavra de Deus. Mas para isso você precisa. Porque quem precisa de salvação somos nós. Quem precisa de alento às nossas almas somos nós. Quem precisa de paz, quem precisa de prosperidade, quem precisa de saúde somos nós. Então nós temos que buscar o dom de todas essas coisas. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz que quão difícil é seguir ao Senhor. Certo? Por quê? Porque nós queremos as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. A multidão seguia Jesus todas as vezes porque o Senhor multiplicava, o Senhor curava, o Senhor libertava. Mas elas não queriam receber o peso do que é seguir a Jesus. Não queriam deixar suas próprias vontades. Não queriam deixar suas próprias vidas para seguir ao Senhor Jesus. Se nós estamos aqui hoje é porque nós queremos seguir ao Senhor Jesus. E para seguir ao Senhor Jesus, não é a minha, não é a sua, não é as nossas necessidades. É as necessidades que o Senhor vai cumprir, vai suprir nele. Amém? Por ele. Amém? Coloque-se de pé nesse momento, glória a Deus. Que nós possamos realmente ser dignos de dizer o Salmo 91 sobre as nossas vidas. Porque o Salmo 91 diz que aquele que pode dizer, que esta noite você seja aquele que pode dizer, que você pode descansar na sombra do Onipotente. Amém?